Olá, boa tarde. Contar com a sua audiência é sinal de prestígio para a gente e de muita satisfação. Olha só, gente, nós estamos nos aproximando do Dia dos Pais, a data em que o comércio é aquecido, e durante o Sala de Entrevista de hoje nós vamos falar sobre o poder de compra do ludovicense e, por conseguinte, do maranhense. Vamos falar sobre endividamento de famílias, mas sobretudo da movimentação do comércio para esta data comemorativa. Estou recebendo aqui o superintendente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, a FEComércio, o Max Medeiros. Para nós é uma satisfação tê-lo aqui no quadro Sala de Entrevista. Satisfação é nossa, Juraci, de estar aqui nesse espaço. Ô Max, conta pra gente como é que está a expectativa e até aqui como é que tem se comportado o comércio em relação a essa data comemorativa do Dia dos Pais. Nós da Federação do Comércio realizamos uma pesquisa para avaliar o nível de intenção de consumo das famílias relacionado ao Dia dos Pais. A nossa pesquisa mostrou um cenário bastante otimista para o Dia dos Pais esse ano, mostrando que o consumidor pretende gastar mais do que no ano passado. Segundo a pesquisa realizada, o nível de gasto esse ano é 21% maior do que no ano passado. Reflexo justamente da recuperação do mercado de trabalho que nós já iniciamos aí nesse primeiro semestre do ano. A data comemorativa do Dia dos Pais para o comércio, ela está entre a quarta ou a quinta? Exatamente. O Dia dos Pais não chega a ser uma das melhores datas para o comércio, mas é uma data importante, porque gera um pico. Melhor é Natal, Dia das Mães. Temos o Natal, o Dia das Mães, que é considerado o segundo Natal, depois nós temos o Dia dos Namorados, Dia das Crianças e então o Dia dos Pais. Mas é uma data que gera um pico de consumo importante para o consumo. Qualquer data comemorativa, assim como tivemos, por exemplo, agora, Copa do Mundo São João, são datas que geram um pico de consumo importante, ali, um consumo sazonal importante para o comércio. Eu vi ontem, Max, uma pesquisa a nível nacional que buscava entender, né, o pensamento e de que forma o comércio poderia ser aquecido com as compras dos consumidores brasileiros por ocasião do Dia dos Pais. E lá havia uma estimativa que é nacional de que as pessoas procuram o comércio e guardaram cerca de R$ 103 para poder comprar o Dia dos Pais. Qual é a perspectiva ou estimativa de gasto em relação ao maranhense, em especial o ludovicense? A economia ludovicense, o consumidor ludovicense parece que está mais otimista do que a média nacional. Segundo a pesquisa da FEComércio, a gente teve aí uma intenção de consumo superior a R$ 150 para o presente. Se a gente considerar todos os gastos com a data, esse valor passa de R$ 200, mostrando que o consumidor esse ano está mais predisposto também à comemoração, a gastar com restaurante, um passeio no Dia dos Pais. Esse é o perfil do consumo esse ano. Na hora de ir às compras, o que tem se mostrado como preferência por parte do consumidor maranhense em se tratando dessa data sazonal comemorativa do Dia dos Pais? Em relação ao ano passado, não mudou o perfil do presente que procuram para o Dia dos Pais. Basicamente, o tripé é formado por vestuários, perfumaria e calçados, embora vestuário tenha recuado em relação ao ano passado, abrindo espaço para os outros itens de perfumaria e calçados que serão mais procurados esse ano. Então, a gente tem esse perfil básico de consumo. Max, qual é o poder de compra do maranhense? Quando a gente fala em poder de compra, a gente tem que levar em consideração, né, a capacidade de endividamento. Como é que está a questão do endividamento das famílias maranhenses? Hoje a gente tem, segundo os nossos estudos, nós temos um nível de endividamento muito baixo, em torno de 52% das famílias com algum tipo de dívida. E dívida, você tem que considerar dívida como o motor do consumo de bens duráveis, por exemplo. Dívida, nesse caso, é o financiamento do consumo, diferente da inadimplência, que é aquele consumidor que não consegue pagar suas dívidas e aí sim torna-se inadimplente. Então, a dívida, desse ponto de vista, ela é importante para você incentivar um setor específico de produtos mais caros. E nesse caso melhorou? No último semestre de 2017 nós tivemos um recuo forte e essa tendência se manteve no início desse ano ainda. A gente tem um endividamento muito baixo porque os consumidores estavam ainda aguardando a recuperação do mercado de trabalho e a volta da renda. Com isso, a confiança voltando ao mercado, com o mercado de trabalho, a gente tem aí uma retomada do endividamento. É isso que as pesquisas já começam a apontar. E esse meio de compra que causa endividamento, ele tem se tornado mais abrangente em relação a cartões de crédito? O cartão de crédito por estar mais acessível para o consumidor. Entre aspas, assim, é o vilão? Ele está mais acessível, então a forma de crédito que o consumidor utiliza mais, mas é também a mais cara.
Por isso é preciso que o consumidor tenha cuidado com esse tipo de crédito que está disponível. A gente estima que o peso do cartão de crédito hoje nas dívidas do consumidor é algo em torno de 75%. Em relação às outras dívidas, que aí a gente tem o financiamento imobiliário, financiamento automotivo, crédito pessoal, que são as outras dívidas mais comuns do consumidor. Ô Max, o centro da cidade de São Luís, e de maneira muito especial, a Rua Grande, que é o coração do comércio da nossa cidade, historicamente se falando, né, de comércio aqui, ela passa por uma reforma, né, uma requalificação. Isso tem atrapalhado? Que tipo de transtorno tem causado e que impacto tem trazido ao comércio? As obras de requalificação começaram em abril. Logo em seguida, a gente teve a primeira data comemorativa, que foi o Dia das Mães. Segundo o nosso levantamento, Dia das Mães e Dia dos Namorados, a queda da intenção de consumo no centro foi de 55%. Foi uma queda muito acentuada, até porque os consumidores se sentiram prejudicados ali na acessibilidade ao centro comercial. Para o Dia dos Pais, esse é um cenário mais otimista. A queda para o Dia dos Pais foi de 4% apenas, porque o consumidor ele começa a se adaptar àqueles problemas de infraestrutura e a arrumar meios de se locomover ali no centro comercial. Porque o centro, você sabe bem que é a área de comércio principal da cidade, é onde o consumidor tem a maior variedade de produtos a preços mais populares, então ele tem essa atratividade para o consumidor. Então, Dia dos Pais, a gente vai ter um consumo um pouco melhor no centro em relação às últimas duas datas comemorativas. E se tratando de comércio, que impacto tem tido, né, essa aceleração do processo tecnológico e o acesso maior em relação à internet por parte do consumidor, quando a gente pode fazer uma diferenciação entre o comércio físico e o comércio virtual? Estou falando de compras online. A gente observa que tem crescido muito. O comércio, como é que tem se comportado aqui em São Luís? O comércio online, ele gera uma concorrência que é uma concorrência nacional. Empresas de qualquer lugar do Brasil concorrem com as empresas locais. É preciso que a gente analise o perfil do nosso consumidor. O nosso consumidor, o consumidor ludovicense, o consumidor maranhense, ainda não tem esse hábito do consumo do e-commerce, do consumo online. Segundo as nossas pesquisas, o consumo pela internet fica em torno de 4%, 5%, principalmente nessas datas comemorativas. Ainda é um consumo pequeno, mas é um potencial de crescimento muito forte. Então é preciso que o comércio local também busque se adaptar a essas novas ferramentas. E crie alternativas, né? Crie alternativas para facilitar também a vida do consumidor. Os nossos levantamentos têm mostrado, por exemplo, um crescimento muito forte, por exemplo, das lojas de bairro. O consumidor busca alternativas, pelo corre-corre do dia a dia, procura outros locais que sejam mais acessíveis, mais rápida a compra. Então, a internet é, sem dúvida, uma alternativa para o empresário se adaptar e buscar um nicho de mercado. Nós estamos às vésperas também das eleições, né? Eleições gerais. No caso, por exemplo, de eleição para presidente da República, né? Há uma tendência muito grande de indefinição por parte do eleitor. Economicamente falando e se levando para uma discussão em torno do comércio, né, brasileiro, em especial o maranhense aqui. Que tipo de situação tem causado essa indefinição em torno de que política econômica nós vamos ter a partir de outubro, ou no ano que vem? Nós comentávamos antes sobre o crédito. Além do mercado de trabalho, outro fator determinante para essa acessibilidade ao crédito é o cenário econômico nacional. E a indefinição no cenário político gera essa incerteza no consumidor. A gente não sabe como se dará uma política econômica daqui a 6 meses, quando um novo presidente for eleito. Então, isso gera uma incerteza no consumidor e gera uma cautela com relação à aquisição de bens duráveis, produtos de valor agregado mais altos que dependem do crédito. O consumidor, nesse momento, ele evita fazer dívidas de longo prazo justamente por não ter a certeza com relação à segurança do emprego, o futuro da economia. Então, essa insegurança no cenário político nacional gera impactos muito fortes na economia e no comércio, por sua vez. Max, muito obrigado por ter vindo aqui ao quadro Sala de Entrevista do Portal da Assembleia. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando desse assunto que é tão importante, que é o nosso comércio, é o gerador de emprego para o nosso estado e para a nossa cidade.